CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho, fazer a prece e dar continuidade ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino, do nosso irmão Leon Denis. Capítulo 8. Bem-aventurados que têm um coração puro. O item 14. É necessário que o escândalo venha, porque encontrando-se em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, dos quais eles são as primeiras vítimas e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer do mal, procurarão o remédio no bem. A reação desses vícios serve, portanto, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de prova para outros. É assim que Deus faz o mal, que Deus faz do mal surgir o bem, e que os próprios homens aproveitam as coisas más ou negativas. É isso aí. E assim, Jesus, reunidos em Teu nome e em nome de Deus, aqui nos encontramos para mais um estudo da doutrina espírita, das obras doutrinárias, e hoje do nosso irmão Leon Denis. Permita que ele nos inspire de onde estiver, bem como os guias da nossa casa, o altivo, com as nossas queridas irmãs, guias que sustentam esta casa de amor. Em nome desses espíritos, irmãos nossos, de Kardec, de Leon Denis, em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do amor de Jesus, do Teu amor, Jesus, o amor de Deus, é que damos por iniciados os estudos desta manhã. Que assim seja. Vamos lá. Nós estamos estudando sobre a morte. Desejamos uma boa morte para todos na aula passada, né? Porque Leon Denis nos trouxe a beleza da morte e não essa coisa feia que todos nós temos medo. Nós terminamos a aula passada com a seguinte frase. A aula passada nós terminamos com a seguinte frase: que importam as sombras extintas? Nada perece. Todo ser se transforma, ilumina-se sobre os degraus que conduzem, de esfera em esfera, de sol em sol, até Deus. Espírito imperecível, lembra-te disto: a morte não existe. Que beleza, né? Uhum. A morte não existe. Sublinha aí. Aí a gente vai entrar aqui nesse segundo conjunto de ideias sobre a morte. Representando, vai Adilane. Representando a morte sobre formas lúgubres ou ensinamentos, e o cerimonial das igrejas não contribuíram pouco para criar nos espíritos um sentimento de terror. Por sua vez, as doutrinas materialistas não foram feitas
para reagir contra essa impressão. Então, por quê? Ele está dizendo essa forma lúgubre, triste, de ver a morte. E as doutrinas materialistas não contribuem para a gente ter uma ideia do que seja a morte. Eu me lembro quando a minha avó morreu. Eu era criança, eu devia ter uns 8 anos, 6 anos, por aí, em torno disso daí. 6, 7 anos. E o corpo foi velado na sala da minha casa. Eu morava com a minha avó. Morávamos eu, minha mãe, meu pai, meus irmãos. E o corpo ficou na sala o dia inteiro até o dia seguinte. Um pano roxo forrava, tem um nome aquela mesa que coloca o caixão, tem um nome. Aqueles candelabros, né, com as velas acesas. A família da minha mãe toda chorando, triste. Eu tinha, além da minha mãe, mais 10 tios e tias. Era uma família de 11 filhos. Né? 11, todos casados, todos com filhos. Olha a família grande. E eu via minhas tias com aquele véu preto, porque eles eram muito católicos, todo mundo de véu preto, de roupa preta, chorando, e o corpo da minha avó ali na mesa, e com um pano roxo que forrava ali a mesa, vou chamar de mesa aquilo lá. É uma coisa tenebrosa para uma criança. Eu queria saber de tudo, menos da morte. Marcou, estou contando aqui, eu estou vendo a cena. Todo mundo chorando. E nós morávamos na casa da minha avó. Meu avô já tinha morrido, eu não o conheci. Então a casa era grande, nos fundos nós morávamos, era contíguo, fechava uma porta, tinha um corredor comprido, nós morávamos nos fundos. Então eu fiquei ali, né, o dia inteiro, vendo aquilo ali. É isso que Leon Denis está dizendo, essa forma lúgubre de mostrar a morte. Por isso esse pavor que a gente tem da morte. É claro que a gente tem saudade, é claro que a gente sente quando alguém que a gente ama parte, mas a morte não é esse desespero. E o que é pior, na nossa cabeça ou você ia para o céu ou para o inferno, né? Então você ainda tinha dúvida, porque ninguém tinha certeza para onde ia. Podia ir para o céu, mas também podia ir para o inferno. Então essas ideias do demônio, do inferno, da morte sobre esse aspecto lúgubre, traz muita tristeza, traz muita apreensão, muita dúvida. Mas vamos lá, Leon Denis dizendo aí ainda um pouco mais sobre a morte. Na hora do crepúsculo, quando a noite desce sobre a terra, uma espécie de tristeza se apossa de nós. Espantamo-la facilmente, dizendo a nós mesmos: depois da escuridão, a luz voltará. A noite é apenas a véspera da aurora. Quando termina o verão, ao fim definhar da natureza, vai suceder o monótono inverno. Hã? O monótono inverno. Consolamo-nos na ideia das florações futuras, porque então esse pavor da morte, essa ansiedade dolorosa a respeito de um ato que não é o final de coisas alguma, quase sempre é porque a morte parece-nos a perda, a privação súbita daquilo que fazia nossa alegria. O espiritualista sabe que nada disso é assim. A morte é para ele a entrada em uma forma de vida mais rica de impressões e sensações. Nela, não só não ficaremos privados das coisas vivas do espírito, como também estas aumentar-se-ão graças à
novas fontes, tanto mais extensas e variadas, quanto mais bem preparadas estiver a alma para desfrutar delas. Então ele está dizendo, por que esse medo todo da morte, né? Nós demos aqui o exemplo lá da minha avó. Mas quando a gente olha para o crepúsculo é o fim do dia. Você tem o início do crepúsculo matutino náutico e tem o fim do crepúsculo vespertino náutico. Então o fim do crepúsculo vespertino náutico, falando bonito, né? Então é quando o dia some e começa a noite. Mas você sabe que no dia seguinte virá amanhã. Você sabe que depois do inverno virá o verão. É a linguagem poética de Leon Denis. Então, a gente precisa saber, o espiritualista, aquele que acredita que há algo a mais do que o corpo, no corpo físico, do que o corpo físico, que amanhã será um novo dia, haverá uma aurora para essa alma. A morte não existe, a vida continua. É isso que ele está dizendo aqui. Entendeu? Está entendendo? Vamos lá. Vai, Dilane. A morte nem sequer nos priva das coisas deste mundo. Continuaremos a ver os que amamos e deixamos aqui. Do seio dos espaços, seguiremos os progressos deste planeta. Veremos as mudanças que ocorrem em sua superfície. Assistiremos às novas descobertas, ao desenvolvimento social, político e religioso das nações. É até a hora de nosso retorno à carne. Disso participaremos fluidicamente, auxiliando, influenciando na medida do nosso poder e de nosso adiantamento, aqueles que trabalham em proveito de todos. E que Leon Denis está dizendo? Que aquele que morre continua vivo. Morre o corpo. E ele vai participar de tudo que tem aqui na Terra, auxiliando dentro das suas possibilidades. Então ele vai continuar vendo os seres que ele ama, vai auxiliar, de acordo com a sua elevação, suas possibilidades, aqueles que ficaram na Terra, e ele sabe que um dia nós nos reencontraremos. Nós estamos aqui na casa, trabalhando todos os dias. Nossos espíritos familiares vêm para cá, nos acompanham. Espíritos que nos amam, nos acompanham. Eu ouço dizer, já ouvi várias vezes, você está obsediando a sua esposa, a sua mulher, a Lourdinha. Tem ali um prédio que leva o nome dela, homenageando-a como evangelizadora, como professora, assim como tem a livraria homenageando a Neuza, a odontologia, me homenageando a Lúcia Moreira, homenageamos o professor José Jorge, amigos queridos, o Altivo, diretor do centro. Ela também é uma dessas homenageadas, que eu amo. E qual o problema? Com certeza ela está aqui. Além de ser homenageada, ela participa dos estudos, dos trabalhos, me auxilia, então não tem problema nenhum. Senão também nós estamos obsediando Leon Denis, estamos evocando para ele vir aqui, o Altivo, né, a Neuza. Quando a gente fala das nossas irmãs queridas, o carinho que nós temos muito grande pela Neuza, pela Elvira, pela Cidinha, que me ajudaram muito. Então eu tenho gratidão a esses espíritos, o Altivo. Então a gente fala, irmãs queridas, são elas. Tem muitos outros espíritos que nos amam, que pertencem à nossa família espiritual, que nos ajudam, que participam conosco das nossas alegrias e das nossas dores, das nossas lágrimas. Estão sempre ao nosso lado.
Eu acho, é uma opinião minha, eu estou dizendo, é opinião minha, tá? É opinião, não é? Kardec não diz isso, nem os espíritos. Eu acho que é mais fácil para quem desencarnou do que para quem ficou aqui. Porque eles nos veem, embora sintam saudade, eles nos veem, eles nos tocam. Quando são correspondidos nesse sentimento de amor, mais fácil ainda. Quem fica não vê, não toca, né? A gente até pega o pensamento de vez em quando, mas eles estão nos vendo. Eu creio que seja mais fácil de lá para cá do que daqui para lá. Entendeu? Porque eles vão nos ver a hora que quiser. Se não quiser ver, não vai ver, vai embora também, né? Mas se quiser ver... Hã? São espíritos trabalhadores. A Lourdinha é um espírito trabalhador da casa, tanto quanto esses outros. Nos acompanham, nos protege. Alguém tem que nos proteger. Não tem como você sair de um trabalho desse, de uma casa como essa, que divulgamos a doutrina espírita, que tem muitos inimigos desencarnados, encarnados e desencarnados principalmente, que não quer a luz, que não quer a casa. Então você não pode sair daí sozinho, você tem que ter proteção. E esses espíritos nos protegem. E junta tudo. A Lourdinha é um desses espíritos que me protege. Junta o amor, né? Não que os outros não nos amem, mas junta esse amor com o trabalho. Tá? Fala. Tá falando. Tá saindo. Então, estou lembrando aqui que é quando a gente estuda o livro do Emmanuel, que vem falando das psicografias do lá do Chico Xavier com o Valdomiro, que era o chefe dele, né? Para quem trabalhava numa fazenda, a elaboração que eles estavam fazendo do plano espiritual para cá, para trazer as obras através do Chico. E aí, com relação a quando o Emmanuel pensa em elaborar a obra Paulo Estevam, os espíritos que fizeram parte, eles se apresentam a Emmanuel para ajudar a elaborar a obra. Agora você vê, isso que você está falando. A gente está num trabalho sério desse, que não é nosso, é o trabalho do Cristo, obviamente os espíritos vão estar conosco. Eles estarão conosco, sem dúvida nenhuma. Então temos que trabalhar com seriedade. Por isso a seriedade. Estudamos agora, quem está nos ouvindo, sobre Kardec, a vida de Kardec, né? Desde a sua infância, a importância de Rousseau, a importância de Pestalozzi na sua formação. E vimos o grande homem que foi Hippolyte Léon Denisard Rivaio. E a sua conduta de homem de bem diante da vida, não querendo que o seu nome, que era conhecido não somente na França, mas na Europa, fosse trazer alguma consequência para a obra nova que ele estava desenvolvendo com os espíritos. E dali surge o livro dos espíritos, o Evangelho, as obras básicas. Então, uma grandiosidade desse espírito. Isso mostra a seriedade da nossa casa. E esses espíritos estão conosco. Nós não temos que ter dúvidas da presença de Allan Kardec, de Leon Denis. Estamos estudando a obra de Leon Denis, do Altivo, de todos esses trabalhadores. Outros não conhecidos para nós, outros conhecidos para nós, mas desconhecidos das pessoas, né? Médiuns que trabalhavam anonimamente, como a nossa Cidinha, como a nossa Elvira, como a nossa Neuza, o Gildo, né? Então, são espíritos que a gente sabe bondosos, né? A Lourdinha, né, trabalhou muito na área da educação e estamos aqui juntos trabalhando, né? Hoje todos espíritos. Então vamos lá. Então eles nos veem sempre. Agora eles compreendem, né, a nossa, às vezes, ansiedade, a nossa... No outro dia o Espírito falou para mim assim, não duvides. Mas a gente que está no corpo, a gente fica muito sentido, apesar de ter a certeza da vida. Eu acho que é mais fácil realmente eles nos verem. Eles nos verem do que a gente...
Eles fazerem um carinho na gente, né? A gente não pode fazer deles. Como é que eu vou fazer assim? É. Verdade. Então vamos lá. Bem longe, vai, Edilane, de afugentar a ideia da morte. Esse eu não li, não. Bem longe de afugentar a ideia da morte, como geralmente o fizemos, saibamos então considerá-la de frente, pelo que ela realmente é. Esforcemo-nos por arrancá-la às sombras e às quimeras com as quais foi envolvida. E perguntemo-nos de que maneira convém que nos preparemos para este incidente natural e necessário do curso da vida. Pois é, então vamos deixar as quimeras para lá e vamos às verdades, né? Deixar o que falam. Se preparar para a morte. Da morte, vamos nos preparar para a morte. Então vamos lá. Paulinha, se a morte bater hoje para você está preparada para ir? Tem que estar? Nunca está preparado. Você está preparada para deixar sua filha? É um incidente natural. A gente deve se perguntar, porque nós vamos morrer. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 100 anos, tomara que seja 100 anos, né? Aí bate na madeira, mas pode ser. Quantos jovens desencarnam? Eu acho que a pessoa esteja preparada para desencarnar, a família nunca está preparada para perder aquele ente querido. Ainda tem a família. O Tiago está dizendo ainda tem a família que não se prepara. Mas a gente deve se preparar. Ele está dizendo que é uma coisa natural. Eu sei, eu estou falando para mim também. A Lurdinha foi uma dor muito grande. Meu pai morreu, mexeu muito comigo. Foi quando eu vim para a doutrina espírita. E depois foi a Lurdinha. Aí mexeu mais ainda. A gente conseguiu abrir aqui a casa espírita em função disso. Em homenagem a ela, no início, o móvel das minhas ações foi aquela dor imensa. Então mexe com a gente. Mas a gente tem que encarar como uma coisa natural. Impulsiona. Impulsionou. Mudou a minha vida muito. Dei um cavalinho de pau lá atrás e depois outro aqui na frente. E vamos caminhando, né? É a vida, tem que se preparar. Dói. Eu ontem, porque a gente tem a matéria muito pesada. Ontem eu fui almoçar, aí fui pagar o almoço, aí eu pedi para a moça, ela dá para dividir em 10 vezes sem juros, no cartão, o almoço? Ela falou assim, dá sim, amanhã, só amanhã. Né? Eu falei, tudo bem, se eu fosse lá amanhã, se eu fosse hoje, ela dizia, não falei que é amanhã, né? Nunca... Então a morte é assim. Deixa para amanhã, né, Paulinha? Amanhã eu vejo isso. Deixa para amanhã. Mas a gente já vai ouvindo. Você... Por isso que impressiona, às vezes, as pessoas que querem partir. As pessoas que sabem que vão partir e querem partir. Né? Eu conheço, por exemplo, meu sogro. Ele queria partir. Sempre fala no microfone, porque sempre reclamam. Aquela moça que falou mesmo, ela reclamou. Fica ouvindo vozes, é ruim. Toda vez que falar, tem que falar no microfone. Vai. Então, estou falando que algumas pessoas até querem partir, quando sentem que já fizeram tudo que tinham que fazer. Né? No caso do meu sogro, por exemplo. Meu sogro queria partir, já tinha feito tudo que tinha feito. Ele estava na hora. Ele não forçou, não suicidou, não fez nada, não. Ficou lá direitinho, mas ele queria ir. Isso é uma forma também de você deixar o corpo, né? Porque muitas vezes, ao contrário, as pessoas ficam presas no corpo. Fica preso no corpo, exatamente. É isso aí. Necessário, dizemos, de fato, que
aconteceria se a morte fosse suprimida? Aconteceria. De fato, o que aconteceria se a morte fosse suprimida? O globo tornar-se-ia muito pequeno para conter a multidão dos humanos. Com o peso da idade e a decrepitude em um dado momento, a vida parecer-nos-ia tão insuportável que preferiríamos qualquer coisa a seu prolongamento indefinido. Chegaria um dia em que, tendo esgotado todos os meios de estudo, de trabalho, de cooperação útil na ação comum, a existência revestir-se-ia para nós de um caráter de penosa monotonia. Foi o que disse aqui a nossa irmã Rose, que o sogro cumpriu o seu dever, estava esperando morrer e até queria. Imagine se a gente não morresse. Ia chegar um momento que a gente ia desejar morrer, porque o corpo não ia ter mais forças. Você não ia sair mais da cadeira, da cama, dependendo de tudo para todo mundo, de tudo, das pessoas, para tudo. Então é uma situação chata. Quando a minha mãe desencarnou, não foi tão doloroso assim. Claro que a gente sente, é mãe, mas ela estava com uma certa idade, já estava adoentada. Foi melhor para ela. Quando meu pai morreu, novo, forte, com 55 anos, 54, 55, já é uma dor maior, porque ele tinha muita vida pela frente. Então dói, uma morte bruta, um crime, um assassinato, machuca a gente. Então, a própria tipo de morte, a Lourdinha, nova, podia. Né? Tudo aconteceu como devia acontecer, na hora que tinha que acontecer. Só que a gente sente mais em determinadas situações. Quando a pessoa já está com uma certa idade, já está doente, né? Ela mesmo, né, muitas vezes, quando tem confiança, ela mesmo deseja morrer. Alguns não, alguns têm medo, né? Ela mesmo deseja morrer. Então é mais fácil para a gente sentir alguém que a gente ama, já com uma certa idade, doente, a gente sabe que vai ser melhor mesmo, né? Então vamos continuar. Continua, Dilane. Nossa progresso, nossa elevação o exigem. Devemos desembaraçar-nos, mas dia menos dia, deste invólucro carnal, que após ter prestado os serviços esperados, torna-se impróprio para seguir conosco em outros planos de nosso destino, como aqueles que creem na existência de uma sabedoria previdente, de um poder organizador, qualquer que seja, aliás, a forma que eles emprestem a este poder. Como é que eles podem considerar a morte como um mal, se ela representa um papel importante na evolução dos seres? Não será por ser uma das fases necessárias e esta evolução o par natural do nascimento, um dos elementos essenciais do plano da vida? Então, não é importante morrer? Me diz, é importante ou não é? Vocês que leram até aqui. É importante morrer. Tem uma hora que não vai dar mais. Ficar em casa sem poder sair, alguém tem que dar banho na gente, alguém tem que limpar a gente, tem que fazer comida, tem que dar comida na boca. Ninguém quer isso, né? Então chega uma hora que, senão a gente atrapalha a vida dos outros. Ela é necessário. Mas como ele colocou aqui, mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Então vamos nos preparar. Agora olha que coisa bonita, que coisa boa. A gente está aqui reunido falando da morte. Na verdade, nós estamos nos preparando para a morte. A gente não quer morrer.
A gente tem um instinto de conservação, por isso que nos mantemos vivos. Mas estudando e lendo, nós estamos nos preparando para a morte. Vocês sabem que eu não vejo espírito, não tem nada disso, mas médiuns que veem, alguns dos assistidos que desencarnaram e até mesmo pessoas da família são vistas aqui no centro. As pessoas vêm aqui o sábado para evangelização, ouvem sobre isso, morreu, corre para o centro. A gente sempre diz isso, se morrer, vem para cá. Aí a Elisângela foi vista, a outra também, senhorinha, veio falar que estava aqui, né? A minha mãe morreu, veio para cá, minha mãe era católica. Veio atrás de mim. O meu pai, quando morreu, eu procurei a doutrina espírita, estava do meu lado, dando passes, trabalhávamos juntos. E assim, por quê? Porque começam a ouvir, ou nós estamos interessados no assunto, estamos estudando o assunto. Alguma pergunta? O meu pai, ele gostava muito de assistir lá o Divaldo, né? Palestras. Mas ele assistia aquilo de uma forma assim, sem compromisso. Quando ele desencarnou, teve uma comunicação dele, ele falou: minha filha, muito obrigada. Tudo o que você falava é verdade. Isso é um depoimento, né? É um depoimento. É isso aí. Mas esses espíritos que vêm para cá, eles dizem a mesma coisa: obrigado, obrigado. Teve uma senhorinha que todo sábado ela ia tomar passe ali com a Adilane ali no sábado de manhã, que tem um tratamento ali, todo sábado. Eu vi aquela senhorinha subindo, curvada, com dificuldades, e dificuldades também materiais, sempre pegava a cesta. O dia que ela desencarnou, ela veio aqui falar. Ela ficou no ouvido ali da Adilane falando, escutei no meu ouvido, aquela coisa me incomodando, eu não escutava, mas estava doendo, um zumbido, E o que é isso? Daqui a pouco eu vou ouvir espírita aqui, Adilane. Eu falei assim, é aquela senhorinha, está querendo falar com você. Eu falei assim, você está no ouvido errado, porque eu não escuto não. Vai falar no ouvido dela, ela que escuta, não adianta. Não adianta falar no meu ouvido. Aí ela viu e ouviu. Ela só queria se fazer presente, dizendo, eu estou aqui, obrigado. Né? Vocês vejam a importância da casa, né? Para muitos espíritos. Aí a gente está terminando. O universo não pode falhar. Seu objetivo é a beleza, seus meios é a justiça e o amor. Fortifiquemo-nos na ideia do futuro sem limites. A confiança na sobrevivência estimulará nossos esforços, torná-los-á mais fecundos. Nenhuma obra paciente e elevada pode obter sucesso sem a certeza do amanhã. Cada vez que ceifa perto de nós a morte, em seu austero esplendor, torna-se um ensinamento, um convite a fazer melhor, a melhor agir e ampliar incessantemente o valor de nossa alma. É o que nós dissemos, mexe com a gente, mexe. A morte do meu pai mexeu muito comigo, tanto que me levou à doutrina espírita, e eu era carola de igreja, hein? Porque a família toda católica, um tio padre, então a família toda católica. 2 outros tios meus fizeram seminário, eles não quiseram ficar, só o tio Miro. Isso aí você tem uma forte influência católica na tua vida. Mas quando morreu meu pai, que éramos amigos, muito amigos, e eu falei, vem cá, por que isso aconteceu? Como? Por quê? Porque agora está tão novo. Para ir para o céu, não justifica morrer para ir para o céu desse jeito. Para o inferno, também eu acho que ele não merecia o inferno. Olha as questões que a religião que eu professava não respondia. Mas fui encontrar respostas aqui. Então mexe com a gente, muda, faz a gente pensar ou repensar na vida. Sempre faz. Sempre faz. Né? A mãezinha da Débora, cadê a Débora? Foi embora? Está lá em cima.
Dali a mãe doente, ela veio para cá nessa fase. Né? Tinha se afastado, retornou na fase da doença, a mãe acaba desencarnando, está ela aí, graças a Deus, aí, empenhada no trabalho, engajada no trabalho da casa. Isso é importante. Vamos, Dilane, lê a última aí. Alguma pergunta? Fala. É bom sempre no microfone, fica pertinho vocês aqui, ó. Hoje mesmo eu mostrei eu mostrei uma mensagem de uma menina, de uma pessoa, que nos ouve no podcast. Ela gosta do podcast e ouve melhor, porque ao vivo, às vezes fica o som, mas é isso aí, porque não fala no microfone, fica um monte de vozes. Vai. Liga ele. Liga o microfone. Agora, fala. Oi. Agora Eu só ia falar que a morte do meu pai me impactou muito, assim, me baqueou muito. É como se tirou um pedaço de mim que não existe mais. E eu vivo com isso, mas assim, consegui superar depois de um ano. Mesmo sendo eu já era espírita, eu já sabia de tudo isso, mas assim, eu era muito ligada com ele, a gente tinha uma ligação muito forte. Então, na hora que ele morre com 60 anos, de infarto, por causa de uma briga com a SEDAI, assim, que o cara da SEDAI que estava lá perto de casa. Gente, isso daí foi muito brusco, assim. E aí a gente não espera e aí a gente sofre. Mas sempre tem que tirar um proveito disso. É claro que dói. Isso é normal. A gente chora, diz assim, o espírita não pode chorar. Opa, o espírita não tem sentimento, não tem coração? Não posso chorar por quê? Não posso sentir saudade por quê? Está no livro dos Espíritos. A morte, a dor da morte é uma dor legítima. Eu não lembro a questão. Legítima. Então a gente chora, não pode entrar em desespero, não pode. Então o que eu vou fazer? Eu tenho um problema na mão, não dá para eu resolver. O que eu vou fazer com isso? Vamos buscar, trabalhar, servir, tratar também de aprender a morrer, para que daqui a pouco eu vou também compreender o que é a morte. Olha o que nós conseguimos fazer aqui, graças a Deus, graças à morte. Graças à morte, conseguimos encontrar a doutrina espírita. Nós que não somos espíritas de berço, como diz, né? A gente vem com a dor, normalmente é a dor que nos traz aqui, não é o amor. Talvez agora eu estivesse passeando, ou com a Lourdinha, ela aposentada, vamos fazer uma viagem, vamos passear, podia fazer isso. Ela se aposentou, tinha acabado de se aposentar, naquele mês que se aposentou, desencarnou. Então, a gente ia abrir casa espírita? Não ia, provavelmente não. A gente ia fazer o que está fazendo aqui, vindo todo dia para cá? Provavelmente não. Então, foi necessária. A gente tira, o limão não dá para chupar, mas com um gelinho, uma água e um pouquinho de açúcar, que eu gosto de açúcar, fica um refresco delicioso, né? E saudável. Sim. A gente faz do limão uma limonada, como diz. Temos que encontrar nessa dor recursos para a gente superar a dor. A saudade vai ficar sempre, isso aí não tem jeito, sente saudade. Mas daqui a pouco está todo mundo se encontrando. Né? Essa é a esperança que a gente anima, não é? O aparato, vai, Adilane. O aparato de que se cercam as inumações deixa uma impressão não menos penosa na lembrança dos assistentes. O pensamento de que nosso próprio envoltório também será depositado na terra provoca uma espécie de sensação de angústia
e de sufocação. Entretanto, todos os corpos que animamos no passado repousam igualmente sobre o solo ou transformarão-se lentamente em flores e em vegetais. Estes corpos eram apenas roupas usadas. Nossa personalidade não foi enterrada com eles. Hoje pouco nos importa o que eles se tornaram, porque a sorte do último deles haveria de nos preocupar tanto. Sócrates respondia justamente à questão de... A questão de seus amigos, quando lhe perguntavam como ele queria ser enterrado. Enterrem-me como bem quiserem, se é que vocês vão conseguir segurar-me. Olha o que Sócrates respondeu. Como é que você quer ser enterrado? Se bem quiserem, se vocês conseguirem me segurar. Aí a gente vê as pessoas, eu já disse isso aqui, não quero ser enterrado. Eu lembro, vou repetir, no cemitério, aí tem 2 sepulturas lá da família, aí uns estavam dizendo, num enterro de um determinado parente. Ali não, ali é sol quente, eu não quero ser enterrado ali não. Me enterra aqui, tem uma sepultura ali em Ricardo, debaixo da árvore, aqui é mais fresquinho. Aí o outro dizia assim, não, aqui está a minha sogra, não quero ficar com ela não, que eu vou ficar brigando com ela aqui. Não, eu prefiro sol quente. Aí, aquelas coisas, né, que contam em cemitério quando acaba ali, às vezes as pessoas não têm, né, começam a falar demais, não tem nenhum respeito ao defunto que está ali, né, acabou. Como se você ficasse no sol quente ou se você fosse brigar com a sogra, né? Porque não é você que está ali, é o teu corpo, como disse Sócrates, se vocês conseguirem me enterrar, o corpo vocês fazem o que quiserem com o corpo, né? Você enterrar ou você cremar é indiferente. Você não está ali. É como uma roupa velha, um sapato velho, uma camisa velha. Isso aqui também tem uma coisa muito importante aqui também, que cabe até em outro estudo. Fala. As pessoas que duvidam que eu fui uma flor, eu fui isso, foi aquilo. Ele diz nitidamente aqui, o corpo, porque isso aqui é água... Né? Isso, no lugar do corpo, então, ela está dizendo aqui, foi desenvolver uma flor. No outro dia eu disse, tem uma mangueira ali no cemitério, tem um cemitério ali que tem mangueira beça, aquele ali. Aqueles corpos que foram enterrados ali, viram insumo para aquelas árvores. Aí dá-se uma manga bonita, aí se for naquela mangueira do cemitério, tirar aquela manga e der para você, não, que isso, cheio de nojo. Mas se eu botar na feira, você compra. Você não vai saber de onde ela veio. Ainda vai dizer, que manga deliciosa. Ela foi cultivada à base de defunto, de corpo. De corpo, né? Defunto está vivo, né? De corpo físico. Então vamos lá, continua aí. Comumente, vai falar da cremação, né? A imaginação do homem povoa as regiões do além, de criações assustadoras, que as tornam apavorantes para ele. Certas igrejas ensinam também que as condições, boas ou más, da vida futura são determinadas no momento da morte, de forma irregável, afirmação que perturba a existência de muitos crentes. Outras temem o isolamento, o abandono no seio dos espaços. Então, isso aí traz
dores, né? Morreu, vai para o inferno, vai para o céu. Vamos lá, a igreja que ensina assim. A revelação dos Espíritos vem por fim a todas estas apreensões. Traz-nos indicações precisas sobre a vida de além-túmulo. Ela dissipa esta incerteza, esta dúvida cruel, este temor do desconhecido que nos assusta. A morte, diz-nos ela, nada muda de nossa natureza espiritual, de nossos caracteres, daquilo que constitui nosso verdadeiro eu. Só nos torna mais livres, donos de uma liberdade cuja extensão se mede por nosso grau de adiantamento. Tanto cá quanto lá, temos a possibilidade de fazer o bem ou o mal, a facilidade de avançar, de progredir, de reformar-nos. Em toda parte reinam as mesmas leis, as mesmas harmonias, as mesmas potências divinas. Nada é irrevogável. O amor que nos cativa neste mundo mais tarde nos atrai para outro. E onde quer que seja, amizade, proteção, amparo nos aguardam. Enquanto que aqui nós choramos a partida de um dos nossos, como se ele fosse perder-se no nada, acima de nós, seres etéreos, glorificam sua chegada à luz, exatamente como nós nos regozijamos a chegada de um bebezinho, cuja alma novamente acaba de se abrir para a vida terrestre. Os mortos são os vivos do céu. Que beleza, hein? O outro tema de estudo a gente começa semana que vem, porque eu acho que não vai dar tempo. Estamos aí com 55 minutos de estudo, para não cortar o assunto. O rodapé vai falar, vamos ver aqui o rodapé. Enterre-me como bem quiserem, se é que vocês vão conseguir segurar-me. Isso é Sócrates dizendo àqueles que queriam enterrar a ele. Então ele está dizendo, a mim ninguém vai enterrar. Aí tem aqui uma nota de rodapé. Perguntam-nos frequentemente se a cremação é preferível ao enterro, sob o ponto de vista da separação do espírito. Então, cremar eu também não quero, porque eu vou ficar fervendo naquele forno. Consultados os invisíveis, responderam que, em tese geral, a cremação provoca um desligamento mais rápido, porém brusco e violento, até mesmo doloroso para a alma ligada à terra, por seus hábitos, seus gostos, suas paixões. É necessário um certo preparo psíquico, um desprendimento antecipado dos elos materiais, para suportar, sem grande comoção, o procedimento crematório. É o caso da maioria dos orientais, para quem a cremação é habitual. Em nossos países ocidentais, onde o homem psíquico é pouco desenvolvido, pouco preparado para a morte, o enterramento deve ser preferido, pois proporciona aos indivíduos ligados à matéria uma separação lenta e gradual do espírito deixado o corpo. Ele deveria, no entanto, efetuar-se com muitas precauções. Os enterros entre nós são feitos com muita precipitação. Acarretam muitas vezes erros deploráveis, como, por exemplo, o sepultamento de pessoas em estado de letargia. Então vamos lá. O que ele disse aqui? Ele disse que você tem que se preparar. Se você quiser ser cremado, tudo bem. Mas se você está muito apegado ao corpo, ligado ao corpo pelas paixões, você vai se ressentir, vai ser uma separação brusca. Você vai sair dali bruscamente, podendo causar até algum tipo de dor. Nos países como na Índia, que eles queimam, o povo já está preparado, então o espírito se separa antes. O espírito ligado à matéria, ligado às paixões, ele vai ficar ligado ao corpo, porque o corpo é a referência dele. Ele não quer saber da morte. Então, enquanto o corpo o expulsa dali,
ele se agarra ao corpo. Então é uma briga entre ele e o corpo. Agora a cremação, o que acontece com a cremação? Eles pedem 72 horas. É inteligente isso do homem. Hã? É inteligente isso, porque eu não sei quem foi que colocou essa lei. Nós fazemos assim, não crema como se enterra. Você enterra com 24 horas. A cremação, 72 horas. É um tempo maior para o espírito se desprender do corpo e não se ressentir daquilo. Mas para o espírito, na verdade, tanto faz. Nós que já temos consciência disso, a gente vai abandonar o corpo. Me perdoem você dar o exemplo pessoal novamente. A Lurdinha queria ser cremada, ela falava aquilo toda hora. Não, você vai cremar o corpo, eu não quero que enterra meu corpo. Eu falava para ela, olha só, defunto não tem que pedir nada. Eu vou fazer o que for fazer mais fácil. Eu falava com ela. Eu não via ela morta de jeito nenhum. Tudo bem, ela desencarnou, eu me lembrei, mas eu queria o Jardim da Saudade. E colocamos o corpo lá. Para ela hoje isso é indiferente. É indiferente. Né? Como para mim também vai ser indiferente cremar ou enterrar, mas tem lá o jazigo no Jardim da Saudade. Eu acho que para mim era melhor, era o meu sentimento. Né? Como defunto não tenho o que falar, né? Fiz o que achei melhor. Está lá. Né? Ela não ficou zangada por isso, não. Então a gente independe. Independe. Ele... Nossa, muito... Não começa a falar antes do microfone, você é teimosa, hein? Vou falar tudo outra vez. Fala. Então, estou lembrando do caso de uma trabalhadora, trabalhava com Chico, se eu não me engano, Otília. Tem até livro desse espírito aí. Ela, na hora do desencarne, embora todo o preparo que ela tinha, ela estava ligada e preocupada com a filha. E ficou agarrada com o corpo. Então, até na hora de morrer, a gente tem que estar pensando, tem que estar num momento psicologicamente desligada das questões materiais, senão fica ali preso. Tem um livro aqui do Chico, eu não sei se é Otília, ele fala o nome de um homem lá. O Dimas, a desencarnação de Dimas. Né? Dimas era espírito, pode ser que seja até Otília, não sei se ela estava viva quando escreveu ou não. Eu lembro da Otília, lembro que ele falava da outra... Então, o livro, como é que não é Entre a Terra e o Céu, acho que A Vida Continua, não é também. Um livro desse do Chico, leiam todos eles, são 17, que vocês vão encontrar essa história lá. Que ele fala da desencarnação do Dimas, a desencarnação da Adelaide Câmara, que é a Aura Celeste. Hã? Não é missionários, não. É obreiros da vida eterna. Obreiros, é isso aí. Ele fala do desencarne de 5 espíritos. Um católico, dois espíritas, 2 católicos e um protestante. Os 5 tinham méritos para desencarnar. Os 5 eram bons espíritos. O que deu mais trabalho foi o espírita. Foi o Dimas. Porque ele estava preocupado com a família. Está vendo? Estava preocupado com a família. Então o corpo estava no caixão, estava próximo ao enterro e ele estava ligado ao corpo ainda. Porque ele estava preocupado com a família, que o chamava, o que vai fazer, o que não vai. Ele estava ali ligado neles. E ele tinha conhecimento de tudo. Olha, tudo está aqui na mente. A Adelaide Câmara, que é a Aura Celeste, ela tinha lá um abrigo, um lar, né, de crianças. As crianças estavam cantando, ela desencarna com as vozes das crianças cantando. O doutor Bezerra de Menezes te retira do corpo, vai com ela, e ela corta o último laço que a jungia ao corpo físico. Ela corta, ela mesma corta, e vai embora com o doutor Bezerra. Olha só, a elevação do espírito. Olha a questão do Dimas, que a gente vai estudar daqui a pouco aqui, o Obreiros da Vida Eterna. Tem 2 livros que nunca vêm na minha cabeça. Obreiros é aquele que termina com ão, que fala do Gregório. Libertação.
Esses dois nomes, caramba. E eu já acho que eu já botei na minha cabeça que eu vou esquecer, que não vem nunca na minha cabeça. Obreiros e libertação. Então ele conta. E o espírito vai embora. Ó, ele vai embora. Nem está aí, Adelaide Câmara. Você vê a morte do Frederico Figner, o irmão Jacó. O doutor Bezerra veio buscá-lo, mas ele foi levado. Um outro espírito, que era uma professora, uma pessoa simples, lá do interior, do norte do país, volitava, foi com um grupo volitando, e ele foi carregado que ele não conseguia volitar. E ele conhecia a doutrina espírita. Ele fez muita coisa pela doutrina espírita. Ele foi presidente da FEB, era um homem rico, ajudou muito. Montou. Pois é, tirou do vermelho, montou a gráfica da FEB, tudo isso aí. Mas faltava nele o quê? Amor. Ele não tinha amor. E os espíritos ainda debochavam dele, quando ele passava ali pela região de Umbralina. Cadê a sua luz? Ele não tinha luz. O que ele falava com os espíritos na desobsessão, que o espírito tinha que ter luz, eles perguntavam, e você, cadê a sua luz? Então é um livro muito interessante de se ler. Cada um morre de um jeito. Se cair aqui o teto na cabeça de todo mundo, vai morrer, vai cair um pedaço para aqui e para isso, ou vai ficar eu vendo vocês mortos. Eu não. Cada um vai morrer de um jeito. Todo mundo vai morrer de teto na cabeça, mas cada um vai ter um tempo para se libertar do corpo, vai encarar a morte de uma maneira. Paulinha disse que não quer morrer, que não está preparada, que não quer saber disso. Vai ser mais complicado. Lá eu acho que é no Ação e Reação, conta da queda de um avião, da morte de um grupo. Todo mundo morreu de avião caído, né? Mas uns ficaram presos ali, outros se libertaram com mais facilidade. Né? É assim. A Torre Gêmeas caiu, né? Cada um morreu de um jeito. Aqueles pilotos que propositadamente jogaram o avião ali, naquelas ferragens, pode ser, com a cabeça que eles tinham, pode ser que estejam presos lá até hoje. Outros no mesmo instante se libertaram, deve ter saído do corpo até antes do corpo bater. Cada um morre de um jeito, né? Cada um de um jeito. A gente vê isso ali há 2.000 anos, antes que a fera pegasse Lívia, ela foi livre. Aqueles cristãos eram retirados do corpo antes de sentir aquela dor. Então eles não sentiram dor nenhuma. Ó, fé em Jesus, eles foram para lá cantando. Então foram levados, saíram do corpo antes, não sentiram. Outros sentem. É isso que Leon Denis vem trazendo para a gente aqui. Uma boa morte para todos. Cuidado, Paulinha, pode ser hoje, hein? Vamos parar aqui, vamos fazer a nossa prece. E vai, Adilane, faz a prece. Não, só pode fazer. Então agradecemos a Leon Denis pelo estudo desta manhã, por nos falar de maneira tão tranquila sobre um tema que apavora muitos, que é sobre a morte. Obrigado, que todos nós consigamos ter um desencarne tranquilo, rápido. Por isso pedimos aos espíritos a ajuda até o momento da nossa morte, para que o desprendimento seja bem ameno e que sejamos levados pelos nossos guias, pelos nossos amores, a regiões de paz, de refazimento. A boa morte, como dissemos, é o que desejamos para nós e é o que desejamos para todo ser vivo, para todo ser humano que habita o nosso planeta. Que todos tenham consciência de que a vida continua, não existe a morte. Por isso, que sejam os suicídios evitados, que sejam os crimes dolorosos evitados,
que mãos sejam usadas para o bem, para a pacificação, para o trabalho, para o amor, e não para matar, para tirar a vida do seu semelhante. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe os entes amados e queridos que já partiram desta vida, que eles nos aguardem, que em breve estaremos todos juntos. Assim aprendemos com Kardec, assim aprendemos com Leon Denis, assim aprendemos com Jesus. Que Ele nos abençoe, que Ele abençoe a nossa casa de amor, o SEAP. Em nome dEle, em nome de Deus, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, do altivo e da coluna de espíritos que dirige o SEAP, em nome do amor, do nosso amor, minha querida, é que encerramos os estudos da manhã de hoje em torno do livro O Problema do Ser e do Destino. Que assim seja.